Oi, gente, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um Brazucalas Podcast. Eu tô aqui com vocês, eu sou a Juliana Calaf, e hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, minha xará, também Juliana Del Rosso. Ela que é uma atriz formada em Ciências Sociais pela Unifesp, Artes Cênicas pela Unesp, e desde 2023 ela está aqui com a gente na Irlanda. Ela que veio através de uma bolsa de estudos para fazer teatro e performance numa das faculdades aqui, dos colégios e faculdades mais recomendados, né, vamos se dizer aqui, que é a Trinity College. É um prazer, muito obrigada, Ju. Um prazer estar aqui, Ju. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Então, vamos embora. Para começar, eu tenho uma pergunta que eu adoro, tá? Para o povo já te conhecer. Me fala um pouquinho quem é Juliana. Cara, eu acho engraçado que essa pergunta ela é muito simples e muito complexa ao mesmo tempo, né? Uhum. Eu sempre fiquei pensando, se algum dia eu for no programa da Marília Gabriela, o que eu vou falar? Agora eu estou aqui com a Ju, agora Juliana por Juliana. Vambora. Eu acho isso incrível. Então, cara, eu diria que eu sou uma pessoa que não consegue parar quieta. Ok. Eu acho que eu sempre quis ser atriz, eu sempre falo que tudo começou quando eu tinha 6 anos de idade e o meu pai, que não tinha muito critério, me deixou assistir O Advogado do Diabo com ele. Ok. Isso não é recomendado, mas isso aconteceu nos anos 90. Aos 6 anos. Né? Anos 90, gente. Perfeito. Anos 90 tem permissão ali, poética para tudo. Exato. E assim, a gente assistiu O Advogado do Diabo e eu fiquei absolutamente arrebatada pelo Al Pacino. E eu falei, cara, eu quero ser esse homem. Só que com 6 anos de idade, eu falei, eu quero ser o diabo. Em resumo, né? Só que aí, muito tempo depois, eu fui entender que não necessariamente era ser o diabo, né? Eu queria ter aquela capacidade de fala, aquela capacidade de transformação. E eu não sabia de onde vinha aquilo, mas eu já sabia que tinha alguma coisa. Eu fui ficando mais velha e eu fui descobrindo que o meu negócio mesmo era teatro, atuação. E depois, assim, não vou dizer nem depois, porque o cinema veio antes do teatro até, inclusive. Então, desde os 6 anos de idade, eu queria ser o diabo, ou um ator, ou como você preferir. E só que de onde eu vim, né? Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou de Campo Grande. E por lá a gente não tinha nenhuma forma, uma forma formal, digamos assim, de estudar teatro. Então, eu não tinha o que fazer em relação a isso. Então, esse sonho foi ficando um pouco para depois. Eu achei, né, nas letras um certo consolo. Não vou dizer consolo, porque eu também gosto muito de escrever, acho incrível. Mas não era exatamente isso que eu queria. Mas fui um pouco para o lado das letras. Comecei a escrever para várias coisas. Daí eu fui para Ciências Sociais, com o desejo de ser acadêmica. Comecei a estudar Antropologia da Religião. Uau. Como eu falei, não paro quieta. Engraçadamente, eu estava estudando possessão demoníaca. Manifestações de possessão demoníaca. Dá pra ver que você sabe qual que é o seu cup of tea, né? Não é? É sobre isso. Só que aí eu comecei a fazer essa pesquisa e tudo, e a gente começou a ir para um viés que não me interessava tanto, e a gente foi para o viés performático da possessão demoníaca. Okay. Aí eu falei, tá, interessante. Aí, sei lá o que aconteceu no meio do caminho, que eu desisti disso e comecei a fazer sociologia do cinema. Simplesmente pulei de área. Então, pera, você estava fazendo ciências sociais? Isso aí é uma especialização das ciências sociais. Entendi. Que foi primeiro a Antropologia da Religião, onde eu estava estudando possessões demoníacas e suas manifestações. Começamos a pensar na performatividade disso, só que no campo das ciências sociais talvez não fosse tão interessante para eles pensar nesse lugar. Então, por alguma razão, eu acabei acabei pulando para o campo da sociologia do cinema, que era um debate mais sobre representação e como o cinema pode ser uma ferramenta para debates muito específicos dentro da sociedade como um todo. E nesse processo eu comecei finalmente a fazer teatro, né? E eu falei, putz, talvez... Você chegou onde você queria daí. Talvez isso não tenha morrido. E eu comecei a estudar teatro oficialmente em 2011, e faz 14 anos, e eu não parei desde então. Interessante, né? Uma mente brilhante, navegante, vamos dizer, extremamente criativa. E aí você sai de um lugar onde você se identifica e se reconhece ali aos 6 anos de idade, dentro da performance, das artes cênicas, de se reconhecer como querer ser uma atriz, né? Algo assim. E aí você faz toda uma trajetória, né? Porque daí brincar com as palavras, criar com as palavras é uma... Não uma fuga, mas é um caminho também, né? De se fazer isso. Mas você faz uma trajetória na qual te leva ao lugar de início,
né? Isso é muito interessante. Uhum. Assim, parece que estava lá o tempo todo, né? Você foi se profissionalizando e se aperfeiçoando em outras questões, mas para voltar no lugar de início do sonho inicial, né? Exatamente. Eu acho que demorou pela vida, né? Porque a vida tem caminhos muito particulares, né? Ela tem. E eu sinto, eu falo sobre isso na terapia, eu falo isso com os meus amigos. Eu acho que o grande desafio da minha vida é a paciência. De todos, né? Porque sempre existe um desejo, sempre existe a vontade, e existem os caminhos pelos quais a gente tem que passar para chegar até determinado ponto. E não necessariamente vai ser uma linha reta, né? A gente vai e volta, vai parar em outro lugar e de repente volta. Né? E esses caminhos, às vezes, nos fazem chegar, né? Até os Exatamente. nossos desejos e vontades. Exato. Que às vezes, se fosse uma linha direta, às vezes você faz aquilo ali. E quantas das vezes a gente faz uma coisa numa linha direta e depois chega até um desejo e você fala, eu não quero mais. Exato. Né? E quantas das vezes você ali caminhando esse caminho que pode ser um pouco mais labiríntico, não sei se existe essa palavra. Existe. Existe. Tá Existe tudo hoje em dia. Claro. Tá bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais agora, antes da gente chegar com você, Juliana, maravilhosa internacional aqui nas carreiras de sucesso, vamos voltar um pouquinho para o Brasil. Você me falou lá atrás, e é complicado falar isso, né? Não se viu ali um caminho para você, como que você ia fazer com o teatro, né? Uhum. Tá, isso é porque assim, eu também sou atriz formada, né, e é muito difícil, né, falar sobre isso, eu acho, porque é complicado você querer ter e você não ver uma possibilidade de, Exato. né. Teve algum momento em que você gostaria de fazer, foi buscando essas possibilidades, como que eu faço para ser atriz, tananã, e aí você realmente, o que te fez ver que não é isso daqui não vai ser possível para mim, eu vou para letras, eu vou para ciências sociais, eu vou fazer outra coisa. Como é que foi o primeiro processo de abandono? Vamos falar sobre isso. Eu não sei nem se a palavra é abandono. É, forte. Né? São caminhos muito afastados da arte. Então, toda vez que eu falava alguma coisa sobre isso, acabava sendo uma coisa meio, que bonitinho, né? Uhum. Legal que ela queira fazer isso ou pensar nisso. E nunca foi visto, de fato, como uma carreira. Né? Eu acho que até hoje eu tenho que me explicar muito em relação a isso. Porque é até aquele clichê que se diz, né? Ai, que legal, você faz arte, mas você trabalha com o quê? E o que mais? Né? É. Aí eu falo, poxa, eu trabalho com muita coisa, dentro e fora das artes, né? Mas eu diria que o primeiro processo foi entender que, sozinha, sendo uma jovem, uma adolescente, eu não tinha exatamente o que fazer. E assim, como pagar um curso? Porque geralmente esses cursos são caros. E os cursos que não são caros, eles demandam uma energia e uma frequência que seria muito difícil para mim, morando na periferia do Rio de Janeiro. Sim. Por exemplo. Alguns cursos existiam do outro lado da cidade. E eu era uma pessoa que tinha, querendo ou não, que cursar ali a escola todos os dias e tal. E não sei nem se nós tínhamos, com toda sinceridade, os meios financeiros para conseguir investir numa carreira a longo prazo. Uhum. Até porque, de novo, não acho que a minha família entendia que isso pode ser uma carreira. Hoje eu acho que mudou bastante coisa, porque inevitavelmente, depois de 15 anos, as pessoas elas começam a perceber que, nossa, de fato, isso exige muito mais do que se imaginava, né? O trabalho artístico, ele, embora, vou ser um pouco polêmica, mas embora hoje entenda-se, compreenda-se o trabalho do ator como feeling, Uhum. como, eu tenho 150 mil seguidores, eu sou ator, a gente sabe que não é assim que funciona. Né? Existe um longo trabalho técnico. Eu fiz um curso livre de teatro, acho que eu fiquei quase 3 anos num curso livre de teatro, passei para um técnico, fui fazer a faculdade, e depois que eu fiz a faculdade, eu estava com o DRT na mão, eu falei, beleza, agora talvez eu me sinta mais confortável para dizer que sou atriz. Porque eu sempre entendi, eu sou meio dramática para falar sobre isso, mas assim, eu sempre entendi a minha profissão como um sacerdócio, sabe, não é? E é basicamente isso, você falou tudo, eu acho que você foi muito bem resumida. Infelizmente, eu acredito que artes no Brasil é uma questão muito mais seletiva do que de escolha, né? Infelizmente, eu acho que mudou-se muita coisa, mas ainda hoje eu acho que é um processo bem difícil, é mais para quem, né, se precisa de muita garra, de muita coragem, de muita entrega, é um sacerdócio, né? E é um sacerdócio ali que como é que você não sabe quando, em que momento que você vai começar a receber alguma coisa daquela entrega toda, né? E como que se paga as contas. A gente estava falando antes de chegar aqui, né? Enfim, estava batendo um papo que a Ju fez uma viagem para o Brasil e a gente estava falando da questão como é que se paga paga contas hoje em dia, né? E é difícil a gente falar, eu sei que pra gente que tá morando fora, às vezes quem nos escuta fala, vocês estão morando fora, né? Existe um pouco disso, mas
nossas famílias estão lá, né? A gente sabe Uhum. sobre a realidade. Infelizmente, artes no Brasil, a gente tem um programa que fala sobre isso, né? A gente recebe todo tipo de artista e não existe um artista, né, vindo de condições simples como as nossas, né? Que teve essa jornada de uma forma de que é isso, eu vou ser um artista e pronto, maravilhosa, consegui ser artista. É muito difícil. Exato. Porque existe uma ilusão quando você começa. E essa ilusão é comum e ela é compartilhada. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Que é, eu sou ótimo naquilo que eu faço. Em 2 semanas vão ligar pra mim. Aí você Tomar fica uma aguinha. esperando. Tomar uma aguinha aqui, Regina. Porque existe esse delírio, né? E às vezes ele é motivado pela paixão. Você gosta muito daquilo que você está fazendo. E às vezes você tem aquela coisa, nossa, como é que uma pessoa com o tamanho da paixão que eu tenho não vai ser reconhecida em tempo recorde? E não vai. A Fernanda Torres levou 60 anos para ser indicada ao Pois é. Oscar. E, sei lá, Pois é. tem 2 pessoas na história indicadas ao Oscar vindas do Brasil. Ela e a mãe dela, diga-se de passagem. Mas assim, 60 anos. 60 anos. Então, se uma pessoa com todos os acessos que ela teve levou esse tempo para conseguir ser catapultada a um reconhecimento internacional, isso sendo uma mulher que fala, não sei, 3 ou 4 idiomas, porque ela fala muitos idiomas, como é que isso funciona? Né? Quem somos nós, não é mesmo? Existem muitas barreiras para serem ultrapassadas nesse processo. E definitivamente não está no nosso controle. Tem o Bryan Cranston, que fez o Breaking Bad. Uhum. Né, assim, uma das melhores atuações dos últimos anos, porque, pelo amor de Deus, que homem maravilhoso. Ele tem uma entrevista em que ele fala muito sobre isso. Que ele passou boa parte da vida dele recebendo não nas audições que ele ia. E a gente tá falando de um cara que ganhou, sei lá, 3 vezes o Emmy de melhor ator. Então, é uma pessoa com um reconhecimento feroz que um dia tem a coragem de dizer, isso aqui foi um sim. E com esse sim eu fiz muita coisa. Mas antes desse sim, tivemos centenas de milhares de nãos. Então, o que eu aprendi a fazer? Eu aprendi a simplesmente chegar na audição, não com o desespero pueril de uma pessoa que diz, esse é meu, vai ter que ser meu, eu vou convencê-los de que eu mereço. Eu vou fazendo aquilo que eu sei fazer. Mas para eu conseguir chegar lá e fazer o que eu sei fazer, foram 25 anos. Pois é. Só que essa parte a Para gente, poder né? entregar o que é seu, a gente precisa de muito ali para conquistar isso que a gente chama de nosso, né? Exatamente. E você foi uma pessoa, e é uma honra receber a Ju aqui, porque vamos falar sobre uma coisa. Ela foi uma das 5 brasileiras escolhidas ali em 2023, né? Para uma bolsa de estudos, né? Do processo Haddad. Depois você fala, eu quero que você fale, explique um pouquinho melhor como que é, tá? Como que foi esse processo, porque eu sou muito interessada, eu quero que as pessoas entendam também. Mas vamos falar como é que foi esse seu processo, né? De chegar até esse lugar, você fez toda essa sua trajetória, você passou, você volta então ali para artes cênicas. E como que foi nesse lugar de você chegar? Como é que foi? Onde você foi para você chegar nesse lugar, né? E estar nessa seleção entre essas 5 mulheres brasileiras escolhidas para vir para cá. Como é que foi essa sensação e como é que foi na prática isso? Conta um pouquinho para mim. Então, eu comecei a buscar possibilidades de estudar fora aproximadamente antes da pandemia, na verdade, né? Então, a pandemia começou aí em 2020, né? Se eu não estou enganada. Uhum. Então, é isso mesmo, 2019 eu me formei. Exato. Em 2019, eu já estava fazendo uma busca sobre possibilidades de sair do Brasil para estudar. E existem pouquíssimas bolsas destinadas às artes cênicas, como um todo. É aquilo, né? Existem muitas bolsas para profissões que são consideradas mais importantes, mas para artes cênicas é bastante complexo. Eu encontrei uma ou outra e bolsas mais abrangentes, assim, independente da sua área, tente. Uhum. Só que a gente sabe que se a gente for colocado em comparação a outras profissões, é bastante possível que essas outras profissões tenham destaque quando comparadas às artes cênicas. Geralmente as pessoas preferem investir em business, Sabemos. em medicina, em advocacia, etc. Então, esse processo de encontrar uma bolsa que funcionasse foi longo. Eu recebi vários nãos. Como eu falo, eu sou da linha do precisamos falar sobre todos os nãos que a gente recebe também. Porque vender mentira não rola. Né? Todo mundo gosta de contar essa versão bonita da história, onde todos os sim chegam muito rápido, mas não é. Essa não é a minha experiência. Não chega. Sabe? Então, eu recebi vários nãos. Eu falei, tá, alguma coisa não funcionou, vou mexer na aplicação de novo, alguma coisa vai ter que dar certo um dia. Ponto. Só que tivemos uma pandemia no meio do caminho. Então, a chance de sair diminuiu consideravelmente porque a gente não sabia o que ia acontecer. Ainda assim, continuei nessa pesquisa
E foi nisso que encontrei. Inclusive, quero fazer uma recomendação. Eu não estou ganhando para isso, mas eu quero fazer uma recomendação, que é o Partiu Intercâmbio. O Partiu Intercâmbio é um site criado por uma brasileira maravilhosa e ela dá centenas de dicas sobre o que você tem que fazer para conseguir a sua bolsa internacional. Que bacana, olha só. Ela também oferece uma consultoria, se eu não estou enganada. Mas, assim, as consultorias em geral, né, nem sempre todo mundo consegue pagar, porque vida, né, momento que estamos com certeza. vivendo. Mas ela tem um blog absolutamente fantástico. Partiu Intercâmbio. Partiu Intercâmbio. Onde ela faz atualizações sobre as bolsas abertas no mundo todo. E foi aí que eu encontrei a Fundação Haddad. Basicamente. Então, eu vim porque o Partiu Intercâmbio postou sobre isso. Obrigado, Partiu Intercâmbio. Muito obrigado, Partiu Intercâmbio. E olha só, todo mundo que tá aí, né, talvez no Brasil, outros países que estão querendo fazer isso, obrigado pela dica, Ju. Muito Imagina. importante. Tá. Né, eu acho, assim, primeiro que é um trabalho lindo, e é uma brasileira fazendo isso, então, fantástica. E ela vai explicando todos os passos que são necessários para você chegar no processo de seleção com um material competitivo, né? Porque, em geral, todos esses processos seletivos, eles são competitivos. Mas como é que você consegue se destacar? Começando a se preparar muito antes. Tipo, a bolsa acabou agora, só ano que vem, beleza, vou começar... Não, começa agora. Porque quando chegar no ano que vem, você vê o que você precisa, melhora o que for necessário e aí você manda. Porque fazer correndo não funciona. E para tudo na vida, né? Vamos falar que para tudo na vida tem que ser desse jeito, né? Exato. Daí, basicamente, o processo é 2 referências, você pega... São 2 referências. Você pega uma profissional e uma acadêmica. É obrigatório. Você não pode ter cidadania de outro país durante o processo da bolsa e durante o seu período, né, de cursando. Para além disso, você vai precisar de uma carta de interesse do seu projeto de mestrado. O projeto de mestrado aqui ele é um pouco diferente do projeto de mestrado brasileiro. O projeto de mestrado brasileiro ele tende a ser muito mais complexo, de alguma forma. E aqui você dá meio que um parecer sobre aquilo que você quer fazer. Essas são as minhas ideias, eu gostaria de fazer isso, isso e isso. Uma carta de apresentação. É basicamente isso. Não são tantas palavras assim, sabe? Eu não vou te dizer agora, não lembro agora quantas são, mas vamos dizer que seja 1000 palavras para você explicar o seu projeto de mestrado. Então, é bem compacto. Só que você tem que saber exatamente o que você quer pesquisar e a partir do quê. Tá. Porém, as outras coisas vão se desenvolvendo na pesquisa. Isso é uma coisa que, na verdade, eu até gosto. Porque eu tenho a impressão de que, às vezes, espera-se que o processo, né, o seu projeto, ele esteja pronto antes dele começar. E aqui entende-se que não, que o meu interesse é esse e eu não sei nada sobre isso. Quer dizer, eu sei esse pouquinho aqui. Mas para que eu consiga chegar em algum resultado interessante, eu preciso passar por um processo de 1 ano, onde eu vou me debruçar sobre isso de outra forma. Então, você não precisa ter um projeto pronto, você não precisa ter nada ali. Exato. Isso é muito bom, isso é muito bacana. É uma primeira versão do projeto, digamos assim. Ele vai se transformar. O meu se transformou milhões de vezes, e eu acho que as meninas que vieram comigo tiveram a mesma sensação, assim. Mas, basicamente, não é só para teatro. Eu, infelizmente, não vou lembrar todas as coisas de cabeça agora. Pela Haddad. Mas pela Haddad. Não é só teatro. Não é só teatro. Também tem cenário, tem literatura, tem tradução, tem literatura infantil, tem estudos de filme. Que interessante. Então, são 5 vagas, assim, divididas entre todas as possibilidades. Por ano. Por ano. Exato. E, bom, basicamente é isso. Né? Você passa por esse processo e a fundação... Concorre com não sei quantas, né? Nunca saberemos. Nunca saberemos. Nunca saberemos, porque eles não divulgam essas informações. Mas eu sei que eles estavam recentemente na USP fazendo um tira-dúvidas, assim, sobre todo esse processo. Então, eu acredito que a Bolsa esteja crescendo nesse sentido de divulgação. Inclusive, essa é uma plataforma muito legal para falar sobre isso também. Porque acho que eles são muito originais na proposta deles. Como eu falei, é muito difícil encontrar uma bolsa de estudos que esteja preocupada em oferecer oportunidades para pessoas das artes. Com certeza, com certeza. Eu acho que, assim... Isso é revolucionário, sabe? É revolucionário. E quando a gente se conheceu, eu conheci a Ju já tem um tempinho, né? Logo quando você chegou, eu acredito, né? E quando ela me falou isso, fiquei impressionada. Primeiro, novamente, parabéns, porque, assim, eu acho você incrível, realmente, uma mente brilhante. Eu acho que é um processo
não é fácil investir na arte, né? Não é fácil lidar com todos os nãos da vida. E para você chegar e conquistar coisas grandes, você já lidou com... Olha quanta coisa que você já superou para você conseguir continuar ainda com essa força, né? Com essa garra. E ser escolhida entre essas, né, 5 pessoas, ser escolhida para esse processo, para mim, eu achei, assim, incrível. Como é que foi para você quando você foi selecionada? Como é que foi essa emoção? Muito obrigada, antes de tudo. Ai. Você é muito gentil. Olha, eu tava assim, como eu falei, eu recebi muitos nãos. Então, lá no fundo do meu coraçãozinho, eu tava, talvez não seja, talvez eu tenha que continuar aqui, tá tudo bem. Então, lá no fundo eu tava, talvez essa seja a minha última tentativa. E foi na minha última tentativa que deu certo. Então, quando eu fui fazer a entrevista, primeiro, eu estava muito animada, porque só ser chamado para a entrevista já é uma coisa que faz muita diferença. Imagino. Uhum. Eu acho que, sinceramente, foi a primeira vez que me chamaram para a entrevista em um processo de bolsa. Então, eu falei, legal, eu acho que é a primeira vez que, de fato, tenho chances de alguma coisa. Uhum. E foi muito bom. Assim, eu fiz a entrevista... Eu acho que, de novo, vou pegar os conselhos do Bryan Cranston, que é, não tenho controle sobre nada que vai acontecer. O máximo que eu posso fazer é falar para eles sobre o que eu quero fazer. O que eu quero dizer, quem eu sou no mundo. Vocês não me conhecem, então eu vou ter que explicar para vocês. E ver se funciona, e ver se faz sentido. E 95% dos casos é exatamente assim que acontece. Né? E eu fiz a entrevista, eu acho que, não sei, 2 dias depois veio o resultado. E eu endoidei. Eu liguei para minha mãe, eu falei... Tá, mãe, a gente vai precisar de um jeito de... Você pode ficar com um cachorro, pelo amor de Deus. Que delícia. Assim, se eu pudesse, eu já teria trazido meu cachorro para ficar comigo aqui, né? Mas ainda não deu. Uhum. Mas a minha primeira preocupação é, meu Deus, onde eu vou colocar o cachorro? Eu imagino. Não é fácil a gente deixar os nossos, né? Exato. Mas aí depois disso foi o surto do, meu Deus, eu vou virar o Al Pacino, será? Agora é minha hora! Chegou, Brasil! Vambora! É sobre. Porque, assim, é muito engraçado que quando você constrói as suas referências assim... Beleza, eu sou completamente apaixonada por aquilo que se produz no Brasil, tá? Eu não tenho um viralatismo cultural de... o que se produz fora é muito melhor, porque não acho. Mas, querendo ou não, o Al Pacino, ele entrou, assim, no meu hall de referências, porque ele foi, acho que talvez, o primeiro. Então, eu pensei, meu Deus, é a chance... de aprender com as pessoas que produzem isso, com que eu ainda não tive acesso. Então, o meu lugar sempre foi, vamos retomar esse sonho, que a gente sempre acha que está meio morto, mas a vida me jogou de volta para ele 20 vezes, assim. Eu falei, então tem alguma coisa. Era para ser. Não tem o que fazer. Quando a coisa fica batendo na sua porta, uma vez depois da outra, você tem que olhar para aquilo, cara. E aí que lindo, da decisão, do aceite ali, quando você foi selecionada, quanto tempo que leva até você, qual que é o tempo que você tem para ajustar, para se organizar, para mover? Então, isso foi em junho, eu tinha que estar aqui em agosto. Uau! 2 meses! É adrenalina, eu vendi minha casa, né, basicamente. Quer dizer, vendi minha casa, como se eu tivesse uma casa. Mas vendi tudo que tinha nela. Dentro da casa. Que não era lá muita coisa, mas vendi tudo. A casa do dono, inclusive, aproveitei, peguei a casa do cara e vendi. Mas assim, vendi tudo. Vendi pra amigo, vendi pra gente aleatória. Tomei um golpe, que nunca me pagaram meu fogão. Estou olhando pra você, se você está assistindo isso. Mas fora isso... Amor. Não sou vingativa, apenas me recordo de nomes. Mas a situação é essa, assim, você tem mais ou menos 2 meses e meio para se organizar. E essa talvez seja a única parte que é um pouco mais complicada. Porque, sabe, é aquilo, você deseja, você quer, você espera, mas você nunca sabe se vai acontecer ou não. Então não tem como você planejar nada com antecedência. Sim. Tipo, não dá para você comprar essa passagem 6 meses antes, você vai ter que comprar na hora. Aí, assim, o cartão de crédito cantou, como disse meu amigo, e a bolsa é a bolsa, tudo assim, você não ganha pra passagem, para nada, é a sua bolsa de estudos, ou seja, toda a sua locomoção para chegar até aqui, todo o resto é você que banca. Isso. Essa parte é importante pontuar também, eu acho. Até porque eu imagino que eu vou divulgar isso aqui falando sobre a bolsa, então é importante que as pessoas tenham esse planejamento também. Por sua conta, você vai ter a passagem de avião. E a sua acomodação no primeiro mês. Tá. Porque eles só podem depositar esse dinheiro para você depois que você tiver o PPS. E a carta da Trinity é que faz com que você tenha o PPS. Sim. Então não dá para você adiantar isso do Brasil. Você tem que estar aqui,
Você tem que conseguir marcar o PPS, todo esse processo PPS que sabemos. é um número de serviço, é um número de identificação que a gente tem aqui. Mas para isso a gente precisa estar. Você pode chegar como turista, né? Primeiro, mas você precisa, para você ter o PPS, você precisa ter ali uma comprovação de que você está estudando, que você está trabalhando, alguma coisa assim. Exato. Então, o primeiro mês é por sua conta. Eles depois vão depositar esse primeiro mês, né? Então, a primeira vez que você recebe a sua bolsa, você recebe esse dinheiro de volta, digamos assim. Mas você tem que ter esse planejamento financeiro antes. É por isso que eu digo, se você quer fazer esse processo, você começa a se planejar para ele 3 anos antes. Sempre pensando adiante. Acredita que vai dar certo, entendeu? Se programa, se planeja e continua. É. Exatamente. E assim, eu digo também pela parte de se planejar 3 anos antes, porque tudo isso exige um investimento financeiro. Você vai precisar pegar todo o seu material e traduzir. E não é uma tradução qualquer. Tem que ser apostilado, tudo bonitinho. Você vai ter que procurar um tradutor juramentado. Você vai ter que aplicar para a Trinity antes de você aplicar para a Bolsa ou junto com o processo da Bolsa. Porque ser aprovado na Bolsa não garante que você vai ser aprovado na universidade. Ah, você jura? Eu achei que já estava ali... Entendi. Não, você passa por 2 processos. Então, é adrenalina. É claro que é. Porque assim, vai que você passa num e não passa no outro. Né? Então, sempre tem esse processo. Mas você tem que aplicar para a Trinity. Então, a Trinity Mas daí tem um você aplica processo para a dela. Trinity depois que você, obviamente, ganhou para a Bolsa, né? Depende. Como é que você fez isso? Geralmente, você aplica para a Trinity primeiro. Porque eles podem demorar um pouco mais. E para além disso, cada curso tem o seu tempo, né, e seu processo. Tem alguns que exigem portfólio. Tem alguns que exigem de você um artigo traduzido de acordo com a norma W, né, que aqui eles não Entendi. usam. A gente usa o ABNT no Brasil, né, que eles usam depende. Mas... Para a Trinity, o que você precisou para aplicar? Eu precisei das referências também. Carta de motivação, personal statement, essas coisas você sempre precisa, né? Tem que explicar por que eu sou bom nisso, né? Por que você tem que me escolher. Mostrar seu projeto também, ali, basicamente os mesmos documentos que você usou para a Bolsa, Sim. com algumas coisas a mais, que seria o seu trabalho ali, o portfólio traduzido, todas essas coisas. Exato. Currículo, tudo isso tem que estar anexado na coisa toda. Aí você também vai passar por uma entrevista na Trinity para eles dizerem se você está dentro ou não. Você pode aplicar para a Bolsa antes de receber resposta da Trinity. Pode, não tem problema. Mas eu recomendo que se faça o processo meio que ao mesmo tempo. Ou a Trinity antes. Porque às vezes você manda para a Bolsa já com a aprovação da Trinity. Entendi. Aí você avisa, né, para as pessoas que vão, né, observar seu material que, olha, já passei pelo processo seletivo. Estou aceito, né, estou dentro. Que inclusive pode motivar mais até, né? Pode ser? Pode ser. Pode ser. Então você avisa que essa parte já passou. Então, aí o que vem depois, né? De novo, não está no seu controle, mas você está ali tentando facilitar. Que processo interessante. Muito obrigada por você compartilhar esses steps, né? Exatamente, porque é legal a gente especificar para quem está vendo, porque é coisa que as pessoas não sabem, né? Não sabem dessas possibilidades. Como fazer, como chegar. Então, isso é muito, muito interessante. Teve alguém dessa turma que foi convidado com você que não passou pelo processo da faculdade, da Trinity, só pela bolsa, e que teve como... Porque se você não passa, daí você desiste, né? Ou você tem que esperar mais um ano e você ainda está aprovado para a bolsa, ou não, você perdeu a bolsa. Eu acho que você perdeu. Poxa. Esse aqui é o X da questão. Eu não sei ao certo se já houve alguém que passou na bolsa e não passou na Trinity. Entendi. Porque, de novo, eles não divulgam esses dados, né? Então não tem como a gente saber. Mas essa é uma possibilidade, sim. Tá. Isso pode acontecer. Mas, por exemplo, o processo da Trinity, você tem que pagar para fazer esse processo. Não é uma quantidade infinita de dinheiro, mas você também precisa se planejar para isso. São 50 euros de inscrição. Então, para quem está no Brasil pagando em real, já são 300 reais nesse exato momento. Só inscrição, né? Só a gente está falando de mais o resto ali que a gente mencionou agora. Exato. Então, de novo, a longo prazo, planejamento é a chave da vida, né? E no nosso caso, o que nos ajudou muito é que a gente buscou se aproximar desde o início, eu e as meninas. Bacana. Né? Então, eu não vim sozinha. Nós somos 5. A Lara veio, né? A Lara veio do Rio Grande do Sul, então ela veio por outro processo. Mas todas as outras meninas estavam em São Paulo. Então, a gente conseguiu se encontrar em São Paulo antes, bater esse papo, já começar a fazer sabe? Porque é aquilo, estamos indo para um país que desconhecemos. Não temos ninguém lá para nos ajudar.
que nós possamos ser amigas e companheiras umas das outras. E Isso foram funcionou. só mulheres. Só mulheres. Aí, ó, Brazuca Elas tá aí pra Brazuca quem, Elas, né, tá vendo? gente? É sobre isso. É sobre isso. No ano anterior, eu sei que não. No ano anterior, eu acho que foram 3 homens e 2 mulheres. Uhum. Mas eles sempre são muito balanceados nesse sentido, sabe? Tá. E sempre é uma galera muito boa no que faz. O pessoal do ano anterior, assim, eles estão fazendo muito barulho aqui também. Então, Bacana. essa bolsa, eu sinto que ela tem colaborado muito para uma divulgação da cultura brasileira aqui também. Porque quando você traz o brasileiro, é impressionante como o brasileiro gosta de falar de Brasil, né? É, Graças a Deus. graças a Deus, né? Só eu posso falar mal de onde eu vim, você não pode. Com certeza. Então, a gente tem um desejo muito grande de falar sobre as coisas que nos movem. E quando a gente descobre que alguém aqui não tem a mesma referência, você abre o PowerPoint e fala, deixa eu te falar um negocinho. Então, especialmente quando você está no campo acadêmico, e a gente está falando de teatro, música e etc., inevitavelmente você vai trazer referências que ainda não chegaram aqui. E não porque elas não são excepcionais, é porque, primeiro, tem um oceano entre nós e porque, infelizmente, ainda estamos comendo pelas beiradas. E a gente ainda está construindo essa ponte, né? Bem devagarzinho, tijolinho por tijolinho ali. Tijolinho por tijolinho. Mas eu sinto que está acontecendo, sabe? Eu fui assistir uma peça absolutamente fabulosa de artistas, principalmente irlandeses e ingleses. A gente começou a bater um papo com eles no final. E um dos meninos falou que ele é simplesmente apaixonado por música brasileira e qualquer coisa brasileira que aparece ele vai atrás de saber porque tem chance dele gostar. Eu falo, isso é muito legal. A gente vê isso de monte, assim, eu, né, pela música, assim, eu consigo ver o quanto que a gente tem de artistas irlandeses ou de outras culturas, né, a gente teve a Luísa aqui, que é uma artista italiana, canta músicas brasileiras, Ela é apaixonada maravilhosa. por choro, e quantas outras pessoas irlandeses, homens e mulheres, né, que eu conheci nessa trajetória aí, nesses 10 anos, que são apaixonados pela cultura brasileira, e como não tem como não ser, né, porque nós somos incríveis, não tem como não ser. E me fala uma coisa, chegou aqui, né? Chegou aqui, como que foi a experiência em si? Porque agora você já encerrou, né, o processo da bolsa. Como é que foi esse processo de estar aqui, de fazer esse mestrado, de estar, né, fazendo isso pela Trinity? Como é que foi? Então, a primeira coisa que eu tive foi um problema seríssimo com a hay fever. Eu não imaginava que isso existia. Aí eu comecei a passar mal no 3º dia que eu tava aqui. Eu falei, ai, ansiedade é uma coisa louca. Só que aí depois de 4 dias eu não tava respirando. Eu falei, talvez não seja ansiedade. Não seja ansiedade, não. Acho que eu vou ali dar uma olhadinha nessa ansiedade. Né, cara? Eu fui parar no hospital, o cara olhou pra mim e falou, você tá bem mal, né, colega? Toma essas 4 medicações aqui que vai dar tudo certo. Aí, aproximadamente depois de 2 semanas, eu voltei ao mundo dos vivos e aí eu comecei a entender o que era o processo de estar aqui. E, cara, primeiro, assim que eu pisei na Trinity, eu olhei e eu falei, isso é muito louco. Né? De novo, a gente tem sonhos enquanto a gente está crescendo, a gente tem perspectivas e vontades e tudo. Só que existe um lado seu, quando você vai ficando mais velho e as coisas não acontecem da maneira como você gostaria, que diz, bom, talvez tenha sido um lindo sonho de verão e nada nunca será da forma como você imaginou quando você tinha 6 anos e queria ser o diabo. Pode ser. Só que aí um dia você chega e você fala, olha lá, não é mesmo? Que interessante. Então, eu acho que antes de tudo o processo da Trinity foi um processo de reconexão com quem eu achei que eu tinha perdido. Sabe? É lindo você falar disso. Mas eu acho que porque é muito louco. O teatro, eu sempre falo teatro, mas assim, o cinema, a arte como um todo, ela sempre me devolve pra mim, mesmo que demore um pouco, né? Então a gente vai sendo sufocado pelas demandas da vida, pelo aluguel que tem que pagar, pelas pessoas falando, se não deu certo até agora, não vai dar certo nunca mais. Porque existe uma lógica muito curiosa, né? Se você tem, digamos, você começou a estudar com 18, se você não der certo até os 25, esquece. Uhum. Infelizmente, ainda assim, né? Parece que depois dos 30 você morre, acabou a Aparentemente sim, aparentemente sim. E eu não acredito muito nisso, né? Eu acreditei nisso bastante, porque estamos inseridos nessa lógica. Então, em alguma parte eu falei, se não deu certo, eu vou com o que der. Então, quando você faz uma aposta alta, de vários anos, e um dia você vê essa aposta dando certo, você fala, talvez eu não tenha que ficar ouvindo muito o que a galera fala, eu tenho que fazer apenas aquilo que eu acho que faz sentido pra mim. E nesse processo de você fazer isso, querendo ou não, você se redescobre. Você olha para aquela pessoa de X anos atrás e pensa, cara, você sabia tão mais do que eu. Que louco, né? É isso. Eu acho que foi essa a sensação.
Emocionante até, né? Assim. É gostoso você falar disso, porque assim, a gente poderia falar de várias coisas aqui na prática, como que foi estar aqui, mas você trouxe que, né, a reconexão com você mesmo, aquela menina lá de trás, né, de 6 anos. E a vida tem disso para quem tem fé em si mesmo, né? Fé, seja no que for que a gente tem, coragem, garra, né? Perspectiva, percepção de que vai dar certo, independente de quantos nãos você leve, e de que existe sempre um amanhã, vai existir um outro amanhã, né? E assim, todos estamos. A maior realidade é que todo mundo vai morrer, né? Uhum. Essa é a maior verdade da vida, é da morte, né? Felizmente ou infelizmente. Então, aceitar o processo durante, né? O estar vivo durante tudo que eu posso fazer e não desistir, né? E com certeza você vai chegar em algum momento que a vida vai te devolver de volta com muito amor e vai falar assim, olha, isso daqui é pra você, né? E foi isso foi pra você mesmo. Parabéns, Ju, de novo. Muito obrigada. Muito obrigada. E na prática, como é que foi? Na prática... Foi difícil? Foi interessante? Foi challenge? Foi... Eu diria que sim. Eu acho que a primeira parte é... Beleza, eu já vim pra cá com um certo nível de inglês, porque, né, inevitavelmente, pra você passar por esse processo, você tem que comprovar que você fala inglês. Mas existe uma diferença de você estar seguro na sua casa ou falando com pessoas que falam a sua língua nativa também. Então, na pior das hipóteses, você vira pra pessoa e fala, putz, como é que fala aquela palavra lá mesmo? E é muito diferente quando você chega no país de língua estrangeira, com sotaques que você nunca tinha ouvido, né? Porque eu particularmente, só um parênteses rápido, eu acho a língua irlandesa, assim, o inglês irlandês uma revolução, né? Porque eles falam do jeito que eles preferem e muitas vezes eles usam isso como uma forma de bater de frente com a colonização, né? Então eles se apropriam desse idioma como uma forma de resistência, eu acho isso belíssimo. Pra quem não entende o sotaque irlandês, assiste alguma coisa ali pra você entender o que a gente tá falando e quanto é difícil se você vem ali com inglês, mas eu vim com inglês muito básico, eu sei que nos primeiros meses eu queria chorar, não entendi era nada. Então, né? Mas assim, você fala, caraca, eu achei que eu soubesse falar inglês, o que fazer, né? Mas aí depois de algumas semanas vai ficando mais fácil porque você vai pegando a malícia da coisa. Mas para além disso, eu acho que o maior choque foi compreender o quão pouco eu sabia sobre a cultura irlandesa. Né? Assim, você achar que você entende alguma coisa porque você viu alguns filmes não corresponde à realidade, sabe? Então, nas minhas primeiras aulas, eu fiquei completamente perdida. Eu falei, tá, eu vou ter que estudar história. Porque, inevitavelmente, para você entender determinadas coisas, você tem que voltar para o lado histórico e social disso. Então, esse mergulho na cultura, na história da Guerra Civil Irlandesa e tudo isso, me ajudou muito a entender o teatro que eles fazem, inevitavelmente. E toda a produção literária irlandesa também. Que também é uma produção, assim, tiro, porrada e bomba, sabe? Eles são muito... Eles têm expoentes magníficos da literatura, né? E, assim... Foi muito bonito entrar em contato com isso também. Porque, de novo, eu brinco hoje que eu nem sabia, mas todos os meus caminhos me levavam para a Irlanda e eu nem sabia. De fato, eu não tinha como saber. Eu gosto muito de um escritor que chama Oscar Wilde. E o Oscar Wilde, ele cresceu comigo. Né? O primeiro livro que eu li dele, eu tinha, sei lá, 8, 9 anos, eu ganhei numa rifa. Você chamava O Fantasma de Canterville. Eu sei qual que é esse. E depois disso, foi o Retrato de Dorian Gray. Aí o De Profundis, que é, assim, uma das coisas mais lindas do mundo que eu vou transformar em teatro um dia, porque é maravilhoso. O cara simplesmente escreveu uma carta de dor de cotovelo gigantesca e é uma das coisas mais belas que alguém já escreveu. E esse cara é irlandês, tem uma estátua dele aqui do lado, né? E a casa dele tá aqui do lado para quem quiser visitar. E, de novo, tem uma pessoa de 15 anos de idade que tá gritando em algum lugar do passado, falando, meu Deus, você jura? Eu falo, sim, cara, isso tá acontecendo. Então, nesse lugar, foi muito especial, apesar das dificuldades e das particularidades desse processo de simplesmente mudar de país. Né? Você chega aqui e você se depara com algumas questões que são um pouco complexas, né? Esse lugar da casa, que é difícil de encontrar, encontrar trabalho quando você está chegando, você não conhece ninguém. Nesse sentido, eu ainda tive muita sorte, porque os meninos do ano anterior, o Carlos e o Murilo, que são artistas fantásticos também, eles sabiam desse perrengue, eles avisaram e eles ajudaram. Tá. Então, a gente não veio completamente, assim, sem ajuda nesse sentido. Mas, claro que tem desafios, né? A saudade da coisa toda, aquela incerteza do cara, eu vendi a minha casa, o que eu faço agora? Né? E se não for nada... E se não der certo, né? E se não for nada do que eu tô pensando? Ah... Cara,
o que eu faço? Isso é muito doido. Né? Eu falei, bom, não tem opção, eu já tô aqui mesmo. E eu nem comprei a passagem de volta ainda, porque eu vou deixar pra comprar depois, sabe? Então tem esse processo, assim, eu tava no Brasil agora recentemente, falei sobre tudo isso, e esse lugar de voltar pra casa transformado é muito louco também, porque você você vive num espaço liminar, assim, você tá meio aqui, meio lá, tem um oceano de distância entre as suas... Parece que fica numa bolha, né? Depois de um tempo. Quando você emigra, né? Pra algum lugar, você... E depois essa experiência toda, porque você fez um mergulho, né, Ju? Foi um mergulho, foi um convite a um mergulho, né? É como se a Irlanda tivesse te convidado para mergulhar nela, literalmente, ali, né? No mestrado, em tudo que você aprendeu culturalmente, na literatura, na arte, né? Nas artes cênicas, como eles fazem as coisas numa nova língua, numa nova cultura. E e se conectando novamente com a Juliana lá de trás, né, criança, adolescente. Então foi um boom, né? Um boom. E sabe uma coisa que é muito curiosa? Eu estava conversando com uma amiga minha sobre isso. Que assim, a gente faz teatro durante muito tempo dentro da nossa língua. Com os nossos códigos. Com a nossa forma de expressar determinadas coisas. Então, quando você chega num outro país com a proposta de estudar teatro, de fazer cinema... Você tem que entender quais são os códigos locais, como é que se demonstra determinadas emoções, o que é esperado de determinados personagens. E tudo isso também é cultural, né? E existe um lugar que também é muito particular de você se notar como estrangeira, né? Então, produzir teatro sendo estrangeira também é um desafio. Porque, de um lado, se espera que você sempre produza narrativas sobre ser imigrante. E é importante fazer isso, sem sombra de dúvida. Não estou dizendo que não seja, porque é. Por outro lado, parece que você está apartada da realidade local, de alguma forma. Eles não vão te chamar para fazer um papel de irlandesa. Não existe essa possibilidade. Então, muitas audições que eu adoraria fazer, eu não posso. Porque eu sei que eu não vou ser cogitada para esse papel. Outras coisas, tudo bem. Assim, não tem uma... Não necessariamente precisa ser uma pessoa irlandesa neste tal papel. Beleza, tranquilo. Mas este lugar de se perceber estrangeira também foi muito interessante e muito difícil, de alguma forma. Porque existem muitas particularidades da realidade do migrante, né? Não é o seu país, não é a sua cultura, por mais que você se esforce para isso. Eles podem, às vezes, te achar exótico, no que tem graus e graus de problematização, se a gente para pensar nisso, mas... Enfim... É melhor nem ir tão fundo assim. Não, vamos pular para a próxima. Não, mas é importante a gente trazer, porque... Sim, existe esse lugar, né? Que às vezes... Aí me falam, você é brasileira? Poxa, você não parece brasileira. Eu falei, o que isso deveria significar? Né? E para além disso, você é latina, mas não latina o suficiente. Mas você também não é europeia. Em que lugar do mundo você está? Né? Então, esses são alguns questionamentos que me vêm por coisas que já ouvi, audições que já passei, feedbacks que recebi. E também pela análise em última instância, quem pegou esse papel? Aí você vai lá e você olha e você fala, entendi por que eu não era uma opção. Então, é um não lugar, às vezes, que te obriga a repensar muita coisa também. Mas, apesar de todos esses desafios, etc., ainda é um mundo novo no que tange entender como se colocar e quais são os desafios que você vai ter que enfrentar. Porque também, eu não posso dizer que no Brasil é muito diferente disso. Talvez com outra roupagem. Com outra roupagem. São outros obstáculos, são outros julgamentos, outros olhares, mas ainda assim estão lá, né? Estão sim. Você sempre vai ser colocado numa caixa. E eu particularmente acho isso bastante complexo, né? Mas também é uma realidade com a qual a gente tem que lidar, mas a gente tem que falar sobre isso. E a gente tem, dentro do possível, né, que bater de frente com essas coisas. Porque essa lógica é colocarem a gente em determinados lugares por questões que não estão no nosso controle, não faz sentido. Né? O lugar de onde viemos, a forma como a gente fala, tudo isso pode ser fascinante e encantador se for colocado da maneira certa. Então, em vez de ser um empecilho,
Por que que isso não se torna uma coisa fantástica que pode jogar em favor de uma narrativa completamente diferente e inédita em muitos casos, sabe? As caixas excluem, elas não somam, né? Uhum. O grande problema disso é que, é o que você falou, a gente não tem controle sobre as coisas, a gente não pede para ser colocado muitas das vezes dentro dessas caixas. E falando sobre estar aqui num outro país, né, independente só do teatro e você dentro da Trinity fazendo esse mestrado e tal, mas a gente vê isso em todos os lugares, né? Às vezes para quem não tá, agora para quem, né, não teve a experiência ainda de estar em outro país vivendo e entendendo isso, é complicado, você precisa ter mais, volta pros nãos, né? Volta pra resiliência, é constante, né? Você tá se aprovando, todos os dias, você precisa se lembrar, não, mas espera aí, eu tô aqui para fazer isso. Né? Você está sempre sendo questionado novamente, sendo tentado colocar nessa caixa, saindo dessa caixa, sendo colocado novamente. Exatamente. E assim, quando você chega num lugar novo, isso vale até num microcosmo, digamos que você saia do Rio de Janeiro para ir para São Paulo. Uhum. Se você já não tiver uma carreira consolidada, você vai ter que começar tudo do zero, sim. Ninguém te conhece, ninguém sabe do que você é capaz. Você vai ter que ir atrás das suas possibilidades, né, de fazer acontecer. Quando você muda de país é um pouquinho mais difícil. Porque aí realmente não tem ninguém que saiba quem é você. E até segunda ordem, eles não sabem se eles podem confiar no seu trabalho também. Então, e para além das outras coisas que a gente poderia adicionar nisso, né? De como o imigrante geralmente não pega determinados trabalhos porque ele não é a prioridade. Uhum. Isso também existe. E com certeza isso também está presente no mundo das artes. Mas, para além disso, existe o lugar de você literalmente está começando a sua carreira do zero. Então, eles precisam te conhecer. Eles precisam saber o que você entrega, o que você não entrega. Se você está disposto, se você não está. Se você se atrasa, se você não se atrasa. Se você é uma pessoa que vai ser completamente disruptiva dentro de um set. Eles precisam saber disso tudo. E tudo bem que isso também acontecia no Brasil, né? De, às vezes, estar sempre... Você chegar em um determinado lugar e você sempre ver as mesmas pessoas, porque elas Isso são confiáveis muito também. no Brasil. Existem muitas Mas coisas, o quão né? confiável, assim, é só porque elas são confiáveis, né? Assim, É difícil saber. difícil saber. Existem várias questões, obviamente, mas assim, existe também o lugar de... Eu já ouvi isso de uma produtora, inclusive, que muitas vezes ela conta meio que com as mesmas pessoas para determinadas coisas, porque ela sabe que essas pessoas não vão dar problema. Que elas são fáceis de lidar, que elas cumprem o que elas prometem e que elas entregam o trabalho delas com qualidade. Uhum. Isso é um ponto. Mas claro que existem muitas outras coisas nesse jogo. E a gente também poderia fazer um episódio só para falar sobre isso. Né? Sim. E como que tem sido a construção, vamos falar pós-bolsa então, né? Como que tem sido a construção da tua carreira agora, né? Falando sobre lidar com esses challenges de, enfim, né? De você estar aí sempre, porque, enfim, não se para, a competição não se para, você está sempre ali em audições, você está sendo colocado nesse lugar de da onde eu vim, né? Sou imigrante, mas não sou latina, mas não sou tão latina, mas sou latina, mas também não posso ser irlandesa, mas como é que tem sido esse seu processo pós, né? Essa aceitação sua dentro do mercado de trabalho, falar, né, do teatro e das artes cênicas, do cinema, aqui na Irlanda, de forma geral. Como que tem sido a sua percepção disso? Então, é receptivo, não é receptivo? Depende. Tem vezes que eu sinto bastante recepção. De novo, depende muito do projeto. Tem alguns projetos que não. Que com toda certeza você não vai ser uma escolha. E tudo bem, talvez seja o perfil do projeto. Às vezes, se eles estão fazendo, por exemplo, uma coisa de época, eles não vão pegar uma pessoa latino-americana para entrar na lógica. Não vão. Porque eles estão falando da relação entre os irlandeses e os ingleses. Então, eles não vão pegar um latino-americano. Entendi. Não com falas, né? Talvez a pessoa passe no fundo com alguma coisa. Talvez tenha uma participação muito específica sem falar. Para o sotaque não ficar tão evidente, né? Mas em outras coisas, especialmente aquelas que são mais contemporâneas, existe uma possibilidade maior do imigrante ser trazido para perto, sim. Tá. A gente vê essa participação maior em seriados, em filmes, etc. Muito dificilmente como protagonista. Mas ainda presente de alguma forma. Sim. O que eu recomendo para as pessoas que estão aqui querendo buscar uma carreira dentro da atuação? Primeiro, fazer headshots específicas é muito importante, porque a gente sempre tem material atualizado no Brasil, se você é ator, só que o formato aqui é um pouco diferente. Então, eu recomendo que as pessoas deem uma olhadinha nas headshots internacionais e busquem adequar o material para isso. Isso feito, é a hora de fazer um showreel, ou pelo menos uns 2 ou 3 monólogos em inglês, porque as pessoas precisam te ouvir falando para elas saberem qual é o seu sotaque.
com isso tudo na mão, você vai atrás de um agente. Aí, assim, muita portada na cara, se prepara, a vida é assim, normal. Aquilo que a gente falou, todos os nãos vão te preparar para o sim retumbante. No Brasil também, né? Então, exatamente, no Brasil conseguir um agente também é um negócio complicado. Né? Mas você com um materialzinho bem feito e um currículo bonitinho, você consegue ir atrás de um agente legal que te ajude nesse processo. Estando com um agente, você tem mais abertura para o mercado. Tá. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu corri atrás de um agente. Eu tô com o Dan Syra, da Red Kite Talents, que eles são maravilhosos, assim. O Dan é uma pessoa fantástica. E ele tem me ajudado a ter mais, né, acesso a determinadas coisas no mercado. Ano passado, eu posso dizer que foi um ano muito bom nesse sentido. Pra ser muito sincera com você, eu acho que eu trabalhei mais no ano passado do que nos últimos 5 anos no Brasil. Caramba, isso é interessante de mencionar. Não sei nem te explicar por que isso aconteceu, mas aconteceu. Eu não sei se foi o espírito de Al Pacino que encostou em mim em algum momento e facilitou. Não sei explicar a dedicação, né, Juliana? Pelo amor de Deus. É que tá aí estudando, se dedicando. Assim, é isso, né? Existe o momento também da gente receber, né? E que venha. E que seja possível, que a gente possa encontrar esse momento de receber também. Que é preciso. Sim, acredito nisso. Mas o lance é esse. O que se fala muito sobre ser ator e tal é a cara de pau. Vai para os lugares, conhece as pessoas, vê quem tá precisando de alguma coisa. Eu mandei uma mensagem pro diretor de All of Us Strangers, que foi um dos melhores filmes que eu vi no ano passado. Eu mandei mensagem, falei para ele, se você precisar de alguém para te trazer café, me chama. Sabe? Estou disposta, adoraria fazer isso, porque seu trabalho é lindo. Então, se você precisar, me liga. Meu número é esse aqui. Sabe? E aí te ligaram? Ainda não, mas... Não. Bom. Isso, estou no aguardo. Olha de novo, olha profundamente. Fala, olha, tô aqui. Lembra de mim. Porque esse é o lance. Eu já fazia isso no Brasil. E aqui tem uma vantagem que é menor. É menor. Então, de certa forma, as pessoas estão todas conectadas. Então, algum dia alguém trabalha com você e acha que você é legal e tem uma outra oportunidade aqui que pode funcionar, essa pessoa vai te ligar. Ou ela vai te recomendar para um terceiro. Certeza. Né? Então, eu tive bastante sorte nesse sentido no ano passado também. Porque eu trabalhei com boas pessoas que quiseram repetir o trabalho comigo, sabe? E fora isso, assim, a comunidade brasileira me fortaleceu muito. Muito. E eu acho muito importante falar sobre isso. Que o Carlos, ele fez uma peça no ano passado. Eu fui assistente de direção na peça dele. Isso também me ajudou muito. O Carlos Darzé. Ele fez uma peça e tem um momento... Qual é o nome da peça? Samba and Sunsets. Samba and Sunsets. A Brazilian Extravaganza. Oh. Que, na verdade, isso é um título irônico, né? Para falar sobre a forma como o brasileiro é visto no exterior, né? Isso é curioso. Mas, em determinado momento da peça, ele fala... Eu tive que sair do Brasil para ser brasileiro. Porque aqui eu sou mais brasileiro do que nunca. E eu entendo exatamente o que isso significa. Que eu acho que eu nunca estive tão consciente do lugar que eu ocupo no mundo como uma brasileira, com todas as minhas particularidades, do que quando eu vim para cá. E nesse momento, estando fora, cria-se uma bolha também, onde os brasileiros buscam reconhecimento e buscam ajuda. E eles acabam buscando ajuda entre seus pares, porque inevitavelmente é esse sentido de a nossa terra está longe, mas a gente está aqui. Então, que a gente crie uma parte dessa terra que nos ofereça acolhimento quando a coisa ficar complicada. Então, eu senti a comunidade brasileira muito, muito legal nesse sentido no ano passado. E nesse ano também, sem sombra de dúvidas. Mas foi muito interessante que sempre que eu precisava tirar alguma dúvida, sempre tinha alguém para me ajudar. Né? É incrível, né? A gente tem que ser... Eu também senti muito isso, mas muitas das vezes a gente precisa realmente, o que você falou, a gente sai do país para que a gente possa se identificar e se reconhecer e estar unidos como brasileiros, né? Porque muitas vezes no Brasil é difícil, né? Mas também, enfim, o quão colocados a isso, ou a escolha nossa, né? Porque a competição tá ali, né? O Brasil é gigante, as possibilidades não são tantas assim hoje em dia, né? Uhum. Então, é isso, é trabalhar com aquela competição. E aí, quando você sai, você precisa se conectar, não tem como. Acredito nisso pra caramba. Acredito e acho bonito demais o que tem se construído de maneira coletiva aqui. Aqui ninguém sobe sozinho, isso eu acho muito legal. E quem tenta subir sozinho vai ficar sempre lá embaixo também. Pois é. É bom saber, né? É bom a gente ficar... A gente tenta falar sobre isso nos episódios também.
ser também aquela pessoa que motiva, ser aquela pessoa que ajuda, né? A gente se colocar e ter essa consciência de que é bom, né, quando a gente recebe, é bom a gente trabalhar a nossa doação pro outro também, né? Uhum. Porque é impossível ser feliz sozinho no fim das contas, né? A gente precisa caminhar de mãos dadas no coletivo e ainda mais estando num país, enfim, infelizmente a gente veio ali semana passada, a gente sofreu aqui um protesto contra a imigração, né? Por Sim. exemplo. Sim. Então, não são tudo flores, né? São coisas que a gente precisa se reafirmar, não se vitimizar muitas das vezes, porque a gente sofre sim, escuta muitas coisas que a gente não gostaria de escutar, tem que se reafirmar todos os dias, tem que continuar se provando, né? Provando o nosso valor e estar conectados é uma coisa muito importante. Exatamente. Exatamente. E Ju, a gente está caminhando já para o final do nosso episódio, que bate-papo gostoso. Eu queria saber de você, falando, né, sobre uma comunidade que a gente reúne aí para mulheres, né, falando sobre ser imigrante, mulher imigrante. Quais que são, o que você daria de conselho, né, para mulheres que estão, talvez no Brasil, né, ou em outros lugares, ou querendo conquistar os seus sonhos, ou aí com uma ideia de sair do país e não sabe nem por onde começar, ou tendo que lidar com tantos nãos e às vezes não consegue, né? Quais que são os seus conselhos para as mulheres nesse momento? Ignore todos os nãos na sua vida. Boa. Todos eles. Não todos, né? Obviamente. Mas assim, obviamente, respeite o limite do coleguinha sempre. Não é sobre isso. Mas sempre que você levar uma portada, você fala, beleza, cara, vou bater em outra porta. E vai nessa, porque alguma porta vai ter que abrir. Esse aqui é o lance. A gente tenta, e a gente, com toda certeza, vai levar 95% de negativa. Essa é a realidade. E a gente precisa falar sobre isso. Porque a gente existe hoje num mundo em que todo mundo quer falar bem de si mesmo. Todo mundo quer se vender como uma pessoa que, eu chego lá e estendo o tapete vermelho para mim. Não é assim que acontece. A gente precisa ser sincero sobre todas as dificuldades de todos os caminhos que a gente vai e, né, sobre a particularidade do mundo em que estamos. Então, rejeições vão acontecer. A gente não tem que se vender para ninguém para conseguir um sim. É preciso manter a nossa integridade sempre, porque nada paga deitar a cabeça no travesseiro e saber que, olha, hoje eu não atentei contra mim mesma para fazer alguém feliz. Isso mesmo. Sabe? E eu diria isso. A primeira coisa é, não escute os nãos, não escute quem vai olhar para você e falar, você já não passou da idade? Porque geralmente isso é muito comum, né? Esse lugar da mulher que já passou da idade. Ele Mas claro, fantástico. Né? Você passou de 20 hoje em dia, você já passou da idade, né? Com toda certeza. Então não existe isso. Não existe isso. Até porque, de novo, uma das meninas que veio com a gente na bolsa, ela tá com 42 anos, se eu não me engano. Então, assim, ela é uma pessoa linda, maravilhosa, jovem, e tá vivendo a vida dela fantasticamente. Mas de acordo com uma sociedade aleatória... Se ela tivesse escutado essa sociedade, ela não teria, enfim, né? Ela não conquistado teria. Seus sonhos. Exatamente. Tá aqui sendo maravilhosa, fazendo tudo que ela quer. Tudo que ela sempre sonhou em fazer. Porque não existe hora para você fazer, né? Você voltar para aquela menina lá de 15 anos que tá precisando ser ouvida. Não existe. Mas, para além disso, o que eu aprendi bastante, tenho falado na terapia, é peça ajuda. Peça ajuda sempre que possível a pessoas de sua confiança. Porque, de novo, como você falou, não se faz nada sozinho. Não dá para conseguir as respostas. Se você não tem as respostas, dificilmente você vai chegar até elas sozinho. Você precisa ouvir, você precisa entender, você precisa estudar muito, loucamente. Mas também pedir ajuda para pessoas que já chegaram aonde você deseja chegar, de alguma forma. Ou que tenham alguma palavra de sabedoria para oferecer. Se elas forem falar alguma coisa horrível, ignore. Porque possivelmente não são as pessoas certas para você perguntar determinadas coisas. E é bom saber também, nesses momentos que a gente sabe, né? É sendo Exato. observador e ouvinte que a gente descobre. Exatamente. Então, no mais é isso, é confiar que no fundo você sabe exatamente o que você quer. Você sabe. Às vezes as pessoas te dizem que você não precisa mais daquilo, que já passou a hora, que se você não chegou lá, você não vai chegar mais. Mas não é bem assim. Né? Acredita em você, né? Uhum. Continua acreditando em você. E sempre escuta o seu anterior, né? A sua criança, né? Voltando para onde a gente começou, é importante sempre escutar aquela sua criança, porque ela dizia muita coisa, né? A nossa criança dizia muita coisa no passado. Muita coisa.
Maravilha. Muito obrigado. Eu que que delícia agradeço. me dar essa mãozinha A pro nosso mãozinha. ritual. Muito obrigada. Muito Muito obrigada por ter obrigada. você aqui. Parabéns de novo pela sua coragem, pela sua resiliência, pela sua força, pela sua criatividade. Que você siga aí realizando todos os seus sonhos, conquistando muito. Eu quero te ver aí brilhando em todas as telinhas. Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui. Achei essa conversa absolutamente deliciosa. Eu também. Sabe que sou fã do seu trabalho. Muito obrigada. Gosto muito, muito desse projeto também. E quero ver você e o projeto decolando. Muito obrigada. Que delícia. Muito obrigada, Gil. Muito obrigada, gente que está nos assistindo. Até um próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.